Bom, para dar início às nossas mesas de conversa, eu quero convidar para a mesa número 1, processos criativos, traduzir, escrever, editar, a mediadora Carolina Vasconcelos, Sérgio Caram, Amanda Ribeiro, Luiz Eduardo Carvalho, Poliana Becker. Bem, boa tarde. Dando início aqui a essa sequência de mesas que a gente vai ter hoje na Africar. Mesas muito especiais, então eu já convido vocês a permanecer com a gente aqui. E para começar os trabalhos de hoje, a gente tem aqui processos criativos, traduzir, escrever, editar, com a presença do Sérgio Caram, Amanda Ribeiro, Poliana Vecchio e Luiz Eduardo Carvalho. E aí, eu sou Carolina Vasconcelos e vou começar aqui então fazendo uma brevíssima apresentação dos nossos convidados, porque tem que ser breve, o currículo deles é extenso, né? Vou começar aqui pela Amanda. Ela é poeta, videopoeta, professora, autora de Máquina de Costurar Concreto, que saiu pela Peirópolis em 2022, e Livre é Abelha, Impressões de Minas, 2018. O Luiz Eduardo Carvalho, ele é escritor, editor, teatrólogo, professor, jornalista e gestor cultural. Possui 17 livros publicados, entre eles Mão de Deus, biografia autorizada do padre Júlio Lancelotti, acho que está aqui, né? E também foi lançado, acho que foi ontem, O Bicho de Seda, lançado aqui na Africar, não foi isso mesmo? Muito bem. E aqui do meu lado, Sérgio Caram,
doutor em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tradutor de vários livros, e eu vou falar logo do Planícies, que é um dos meus livros traduzidos pelo Sérgio, um dos meus livros favoritos. E também tem A Segunda Vida de Hilda Bustamante, da Salomesca, A Estique e O Quarto Alemão, ambos de Carla Maillard. E por fim, a Poliana Vecchio, ela também é tradutora, é revisora, ela pertence ao coletivo feminino Escreviventes. A Poliana traduziu Mistérios de uma Mente Autista, que saiu em 2011, não é isso mesmo? E escreveu A Turma do Berço, 2018, Vovó Tá Esquecida, e o mais recente, Cadê o Balaio, do Caio Papagaio. Né, Poliana está aqui também pra gente, né? Bom, então vou começar mesmo perguntando para todos vocês, para vocês compartilharem um pouco com a gente aqui como é o processo criativo, como é que vocês iniciam os trabalhos, como é que vocês começam a traduzir, a produzir os videopoemas, você também a escrever, né? Eu sei também que você tem uma ligação com os editais, então quero ouvir um pouquinho da experiência de todos sobre o processo criativo. Aí é uma ordem à vontade. Olha, tá ligado? Agora sim. Olha, eu escrevo para criança, mas eu comecei como cronista, né? Então, crônica, a gente meio que presta atenção em tudo, né? Então, tem que ter um olhar, a gente estava até falando isso hoje de manhã, né, Ana? Que a gente tem que ter um olhar especial, né, poético, para talvez tentar traduzir uma situação, alguma coisa que a gente vê que pode ser muito cotidiana, muito normal, mas dependendo do nosso olhar, pode se tornar literário, poético, né? Então, tendo começado como cronista, né, e sendo cronista até hoje, eu sempre busquei dar atenção a essas experiências estéticas que a gente tem espontaneamente, né? E que se tornam experiências estéticas também pelo valor que a gente dá para elas, né? Então, assim, fui levando, e aí também quando escrevo poemas, é assim, né? E a literatura infantil veio muito também de me tornar mãe. Então, observando os meus filhos, lendo para eles, né? A minha filha mais velha, eu lia muito Spector, lia também Cecília Meirelles, ou Isso Aquilo, li várias vezes. E eu gostava muito da repercussão que tinha nela, né? Da recepção que ela tinha para os textos, para as rimas. Aí eu falei assim, eu queria escrever para criança. E aí comecei a prestar atenção no cotidiano deles, no que acontecia com a gente, e fui transferindo para a literatura, né? Mas sempre, assim, também com viés literário, né? Não uma coisa literal mesmo, como ela é. Então, a minha inspiração é meio disso, assim, né? De viver, né? De observar e de não deixar a ideia passar. Porque às vezes a gente tem a inspiração, tem a ideia, muitas vezes você não escreve na hora, ou não faz uma anotação ali, depois você perde aquela ideia, né? Então eu tenho esse hábito, né? De, às vezes eu tenho uma ideia para uma crônica, para um poema, alguma coisa, na hora às vezes não vou poder sentar para escrever, mas faço ali uma anotação para poder desenvolver depois. Aí quando tem, né, um projeto editorial, né, ou algum veículo que está ali publicando as minhas crônicas, agora, por exemplo, eu estou escrevendo literatura infantil, histórias, para uma revista nos Estados Unidos. Então eu estou sempre observando tudo, né, transformando em história infantil, traduzindo para o inglês, né, e mandando para lá. E aí a gente, que é escritor, a gente trabalha muito com a demanda e o prazo, né? Então você tem uma demanda, aquilo vira um mote, né? Aí você tem um prazo, aquilo vira ali o fim, né? Então a gente acaba trabalhando muito com isso, né? Então é mais ou menos assim, não é nada muito divino, no sentido de que vem uma ideia, assim, é mais uma coisa de ter um olhar sensível e pegar esse olhar sensível
e transformar numa coisa mais literária, mas também embraçar, né, de não deixar de anotar na hora e não deixar depois de tirar um tempo, que é super raro, para sentar e escrever aquilo que a gente teve a primeira ideia. Então é isso. Boa tarde, gente. Isso que a Poliana falou, acho que me faz pensar sobre essa coisa da literatura, da escrita como um trabalho mesmo, né? Um trabalho em que a gente tem que abrir uma fenda mesmo nos nossos dias e defender esse momento da dedicação à escrita, né? Porque a ideia, né, ou a inspiração, seja lá que palavra a gente usa para isso, ela vai surgir nos momentos mais ordinários mesmo, né? Então a gente está no caminho do trabalho, a gente está em casa, a gente está ali rascunhando, né, com esse olhar atento, que eu acho que é muito da crônica, mas é muito da poesia também, eu acho. Essa captura do instante, né, assim, tudo é material, né, então a gente vai ali rascunhando, mandando um áudio pra gente mesmo, digitando no bloco de notas, escrevendo num caderninho e tal, coletando isso, assim, né. Eu, pelo menos, eu acho que isso é comum, não é um processo obrigatório, não é assim para todo mundo, mas eu acho que é comum para muitas pessoas que escrevem. E coletando e, em algum momento, lapidar isso, né? Fazer com que a gente construir um teto todo nosso, né? Pegando aí o termo da Vivi, que, na verdade, é mais metafórico do que literal, assim, né? Abrir um espaço, um tempo para a gente poder se dedicar àquilo e fazer esse trabalho com a linguagem, né? Seja qual for o gênero literário aí que cada um escreve, né? No meu caso, a poesia também, eu acho que eu faço isso desde a adolescência. Eu tinha um blog, né? Épocas de blog, então eu mantive um blog durante um tempo. E em um determinado momento eu quis publicar o meu primeiro livro, que foi um compilado de alguns poemas que estavam ali no blog, que eu achava que formavam uma unidade, né? Tinha ali um diálogo. Foi o primeiro que eu publiquei em 2018, aí com o tempo escrevendo mais, participando de ateliês de escrita e conversando com outras pessoas que escrevem, que eu acho que isso também é muito importante para quem escreve, né? Conversar, trocar ideias com outras pessoas que escrevem também. Aí, quando eu vi, estava ali formando um novo original, né? E foi o que deu origem ao segundo, que foi publicado pela Peirópolis em 2022, né? E nesse processo, inventando zines, né, e fazendo essas publicações pelo próprio Instagram, e uma das coisas que surgiu também foi a videopoesia, que foi, eu estava falando hoje mais cedo até na oficina, né, o Sérgio estava lá, e a Lívia também, falando, né, que na pandemia acho que teve aquele primeiro momento em que, no Instagram, pelo menos, né, que é a rede social que eu mais uso, um pessoal estava assim, vamos compartilhar poesia. Então muita gente ia lá e filmava a si mesmo lendo um poema de alguém. E eu, que não gosto muito de vídeo, né, de me ver na tela sendo filmada, eu falei assim, vou fazer uma coisa assim, mas não vou fazer tão assim, não vou me mostrar. E aí peguei um poema e fiz um vídeo poema, aquilo que eu achava que, né, eu poderia chamar de vídeo poema. E com uma imagem capturada por mim mesma de uma paisagem. Uma coisa bem, bem simples, que gerou uma repercussão legal. E disso nasceu um projeto, né? Que chama 1 Minuto, que era poemas de 1 minuto, vídeo poemas de 1 minuto, que depois foi variando, né, de menos de 1 minuto, de mais de 1 minuto, mas pelo menos tinha a princípio teve esse critério para ser um motivador. E é isso, assim, aí eu brinco que eu acho que aí a gente ativa novas sinapses, né? Porque você está ali escrevendo, mas não só, e não que isso seja pouco, mas escrevendo, mas pensando nas imagens e pensando nos sons e lidando com esse hibridismo de linguagens, assim, e formando novos processos criativos, né? E hoje a videopoesia, para mim, ocupa um lugar bem, bem especial, assim. Que disso derivou, né, tanto os videopoemas que eu fiz e faço, mas também essas possibilidades de compartilhar um pouco esse processo nas oficinas, nos cursos que eu venho dando aí desde então, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, para mim a poesia nasce muito do ordinário e eu valorizo muito as palavras simples também, assim, na verdade a potência poética do que é muito simples, né? E eu acho que a homenageada dessa edição consegue muito fazer isso, né? Eu sou fãzona da Adélia Prado. Eu acho que não tem como ela não ser uma grande inspiradora
deusa musa para mim também. Boa tarde. Queria primeiro agradecer a Júnia pelo convite para participar dessa mesa bacana aqui, esse pessoal legal. E, bom, o lance da tradução é um pouco diferente, né, do processo assim, de quem é escritor, né, seja ficcionista, ou poeta, ou cronista, enfim. O processo criativo do tradutor funciona mais ou menos da seguinte maneira. O cara da editora te faz uma consulta por e-mail e pergunta: eu tenho um livro aqui de 300 laudos para traduzir, você pode me entregar isso até dia 10 de dezembro? Pago X. Aí você calcula o tempo necessário para fazer essa tradução. Aí você pergunta: você pode pagar X mais 5? Aí ele diz: posso pagar X mais 3. Beleza. Aí, quando está chegando perto do prazo de entrega, você pede mais 15 dias, né? Então, assim, é um pouquinho de sacanagem, assim, mas é isso, mais ou menos desse jeito que funciona. Às vezes você consegue entregar antes do prazo, né? E, bom, aí é isso. A inspiração, no caso, durante o ato de tradução, varia muito, depende muito do livro que você está traduzindo, né? E, assim, no melhor dos mundos, assim, a felicidade suprema, assim, durante o processo de tradução, é quando você está traduzindo um livro que você mesmo sugeriu para a editora, né? Um livro que você leu, porque tem essa história do tradutor ser, algumas pessoas dizem, né? Não necessariamente, mas o tradutor é o melhor dos leitores, né? Porque, quer dizer, ele é obrigado a se deter em cada frase, né? Em cada palavra, em cada parágrafo, em cada capítulo. Quer dizer, ele necessariamente lê aquilo com uma atenção redobrada, uma coisa diferente de uma leitura usual, né? Eu gosto muito de ler, sempre gostei bastante de ler, e com essa história de começar a traduzir, também começou a acontecer esse tipo de coisa. Assim, eu leio o livro, eventualmente, enfim, em inglês ou espanhol, que são as línguas que eu consigo ler direito, e penso, assim, a primeira coisa que eu penso quando eu gosto muito do livro, tinha que traduzir esse livro, né? O é porque eu sou de Porto Alegre, obviamente. E aí, às vezes você consegue isso, né? Você sugere para uma editora e ele topa, né? E aí, como eu disse, é uma maneira da gente conseguir. É mais legal traduzir um livro que você está muito afim de traduzir, porque você gostou muito dele, do que um livro de encomenda, né? Às vezes você tem a sorte de encomendarem a tradução de um livro muito bom que você não conhecia, que é ótimo também, né? E às vezes você tem que traduzir umas coisas que não são tão legais, mas enfim. E agora, assim, o processo criativo propriamente, é aquela luta com as palavras que qualquer, aí sim, no caso dos escritores propriamente ditos, né? A gente também tem que achar a melhor maneira de transpor aquelas coisas que você leu numa outra língua para o português, né? E sempre tem o risco daquilo soar como uma coisa assim, ligeiramente parecida com o português. Às vezes dá umas escorregadas assim, e a frase, em função da estrutura da língua a partir da qual você está traduzindo, né? Às vezes te força a algumas coisas, assim, algumas soluções que não são, assim, às vezes não são o melhor português. Por outro lado, isso também permite que, em português, se escreva coisas de um jeito que talvez, se não fosse a partir da tradução, né, não se veria aquilo, né? Os tradutores também, nesse sentido, têm um papel de colocar na sua língua, na língua de chegada, né, no nosso caso aqui o português, umas soluções assim coisa de fraseado, enfim, seja do que for, que às vezes não aparecem nos textos dos próprios autores que escrevem em língua portuguesa, né? Essas soluções não são necessariamente melhores, mas elas são, talvez, possam ser interessantes, né? Por isso que o papel da tradução, por exemplo, num país como o Brasil, que tem uma grande porcentagem de livros traduzidos, né, como um país periférico, a tradução também cumpre esse papel, né, de mostrar determinadas coisas que às vezes não aparecem nos próprios autores de língua portuguesa. Mais ou menos isso.
Oi. Eu estava pensando numa maneira de sintetizar essas duas questões, de escrever e ser editor, né? Porque a Júlia me colocou aqui também nessa condição. E eu lembro que eu estreei, minha primeira publicação foi num jornalzinho do Ângulo Vestibulares, onde eu lecionava redação, no laboratório de redação. Foi uma crônica, e o jornalzinho, na ocasião, tinha 30 mil exemplares de tiragem, porque só dos alunos do Ângulo eram 15 mil, e eles usavam aquilo como instrumento de propaganda do cursinho, né? E eu jamais vou ter uma outra circulação tão grande como 30 mil, né? Numa única edição. Puxa, foi uma estreia e tanto. E em função dessa crônica, que teve uma repercussão bacana e tudo mais, eu acabei sendo convidado pela direção do curso para fazer um trabalho de edição dos textos de alunos, crônicas, pequenos contos e algumas participações de textos de alunos, o que logo se estendeu para também editar alguns textos dos próprios professores. Enfim, dali a pouco eu estava cuidando do jornalzinho do ano. Obviamente tinha pessoas acima de mim que faziam um trabalho de edição final, mas eu quem me tornei o responsável por contactar esses potenciais autores, fazer a leitura desses textos, dar alguma devolutiva, fazer uma preparação, uma revisão, um copy desk, uma coisa assim, e colocar aquilo na forma do pequeno tabloide, né? Então já a minha estreia, digamos, já foi sincrônica como autor e como editor, né? Embora nesse primeiro período todo, principalmente na condição de autor, eu escrevia muito esporadicamente. Daí só lá em 20 anos depois, no ano 2000, por caminhos da vida, eu fui parar numa agência de notícias chamada Carta Maior, que era uma agência voltada à cobertura dos movimentos sociais. E ali na agência, desde a fundação da redação, eu me propus a estar à frente da editoria de arte e cultura, e por lá fiquei, me tornei editor ali. Tive o privilégio de editar autores sensacionais, Eduardo Galeano, nosso querido uruguaio, aqui no Brasil, Marcelo Sclier, Marta Medeiros, Ana Elisa Ribeiro, que está aqui, não me deixa mentir sozinho, teve textos publicados lá na Carta Maior por mim, enfim. E era um trabalho de edição muito gostoso, que tinha a função jornalística, com um apelo mercadológico de fazer cobertura do mainstream para trazer leitores para a Carta Maior via UOL. Nós fazíamos parte do conteúdo do UOL, né? E também de fazer a cobertura das políticas culturais nos âmbitos executivo, legislativo, tanto do municipal, estadual e o federal, né? Então a gente fazia esses dois tipos de cobertura. E a parte essa questão jornalística, a gente trazia textos, crônicas, contos, poesia, e tinha crítica teatral, crítica literária, musical, enfim. E eu sempre busquei, já desde esse trabalho, fazer aquela coisa do editor old school, né? De se aproximar do autor, de conhecer o autor, de receber o texto, de ler, de fazer apontamentos críticos a respeito do texto quando necessário, de propor ali alguma outra revisão, quer dizer, um trabalho de interação até que o texto estivesse verdadeiramente pronto, maduro, em uma visão consensual entre editor e autor, para que aquilo fosse publicado. Coisa muito diferente da dinâmica que se vê hoje, né? Que muitos editores hoje são pequenos empresários que têm que dar conta de todo o trabalho da produção editorial e acabam servindo praticamente como receptores de textos e encaminhadores desses textos para gráficas, e depois dessas gráficas colocam ali no site para estarem à venda, né? E eles próprios acabam interagindo pouco, alguns deles fazem leituras muitas vezes superficiais. Eu mesmo já tive livro editado que depois o editor me confessou que não leu antes, leu porque tinha indicado por não sei o quê, porque eu já tinha tido um outro livro premiado, por isso, para aquela outra questão, né? Então eu sempre procurei agir dessa maneira. E atualmente, esse ano, especificamente 2014, comecei a atuar como editor da editora Calêndula, que pertence ao Wilbert Oliveira, que era dono da Cajuína. Ele abriu essa editora nova no ano passado e me convidou, como ele se afastou e está atuando lá no Espírito Santo, e ele sabe que eu estou mais próximo do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, onde tem um maior volume de produção, pelo menos, né, para que eu fizesse esse trabalho de contactar e trazer novos autores.
O meu trabalho de estreia foi uma coletânea de poesia, da qual a Júnia participou, Poetas Plurais. Depois vieram mais 4 livros de literatura, de contos, um romance, de crônicas, enfim. E mais 3 edições na revista Calendro, né? E um livro de artes também, com textos críticos de um acadêmico. Enfim, todos esses trabalhos mais recentes também com essa tônica de receber o livro, fazer leitura crítica, comentar com o autor, buscar alguém que faça a orelha, buscar alguém que faça o prefácio, dialogar com esses outros 2 autores dos paratextos, fazer disso uma composição que dê sentido de obra e não seja apenas uma colagem de textos desconexos, mas de coisas que conversam entre si, para dar uma unidade de obra mais potente para aquilo que a gente vai oferecer para o leitor, né? Embora isso seja muito mais trabalhoso, mais oneroso, eu prefiro fazer assim. E na parte da escrita, na parte da produção literária, o segundo momento, não aquele de fazer textos esporádicos, mas de começar a me dedicar, nasceu em 2015, quando eu participei de um edital da Fundação Palmares para um melhor romance sobre afrodescendência. Fui premiado naquela ocasião, achei muito interessante ganhar R$50 mil por um livro que eu escrevi em pouquíssimo tempo por causa do prazo do edital, embora tivesse a pesquisa já pronta de muitos anos. Eu fiz o livro em 12 dias, né? A redação do livro propriamente dito. E achei fabuloso, né? Essa possibilidade. E desde então atentei para a possibilidade de subsistir com o trabalho. E eu digo subsistir porque tive que apertar o cinto e fazer uma série de concessões de ordem, de padrão econômico, social, de vida e tudo mais, mas fiz essa opção mediante essa possibilidade de oferir algum ganho mediante esses concursos literários. São 300, 400 concursos diferentes ao ano, pelo menos uns 200 deles são remunerados, né? E comecei a participar compulsivamente disso. Boa parte desses concursos são temáticos, ou classificados por gênero, por idade, enfim, tem uma série de coisas, o que demanda da gente uma produção específica. Então, a partir desse momento, da redação desse livro 66 Erros que ganhou lá com a Fundação Palmares até o dia de hoje, eu venho num moto perpétuo ininterrupto, venho escrevendo diariamente para produzir livros para esses editais, para esses concursos e prêmios. E, obviamente, acabam restando algumas lacunas, porque nesse processo de estar escrevendo sobre encomenda para atender esses prazos todos de concursos, algumas outras ideias surgem que não estão atreladas a essas demandas. Então, nas lacunas, eu acabo produzindo coisas que não sejam necessariamente para concurso, mas que depois podem acabar servindo. Esse Bicho da Seda, por exemplo, que eu estou lançando agora, foi um conto chamado A Serpente Branca, que foi premiado em 3 concursos, mas que eu sentia que era um conto que tinha potencial para ser desenvolvido, e agora desenvolvi em forma de romance. Então, é o meu único texto que está publicado em 2 gêneros, na qualidade de conto e na qualidade de romance. Então é assim que eu funciono mais ou menos. Oi. Obrigada pelas respostas. E eu vou pegar um gancho no que o Sérgio falou, que quando a gente pensa em traduzir, né, fica assim, a encomenda, você escolhe o que é traduzir. Então o Sérgio meio que adiantou um pouquinho, né, que existem esses 2 caminhos, ou você escolhe algo que você quer traduzir e propõe para a editora, né, ou uma editora, ela faz uma consulta a você se você pode traduzir. Eu sei que a Poliana traduziu O Mistério de uma Mente Autista, né? E parece que foi uma curadoria sua, vou dizer assim, foi uma escolha sua, uma autora que você conheceu e queria muito traduzir. Então eu queria que vocês contassem um pouco para a gente quais são os desafios de propor uma tradução de uma obra que às vezes nem é conhecida aqui, o que vocês veem de resistência e o que leva vocês a negarem ou aceitarem uma tradução também. Se existe, por exemplo, um perfil do que você traduz. E para a Amanda e para o Luiz Eduardo, eu queria saber se vocês já tiveram a experiência de terem textos traduzidos. Começo? Pode. Esse livro, que a gente traduziu por Mistérios de uma Mente Autista, era um best-seller ainda nos Estados Unidos e no Canadá, de uma autora
super famosa, não sei se alguém aqui conhece, que é a Temple Grandin. Alguém conhece ela? É uma norte-americana, que é uma senhora de 70 e poucos anos hoje, que ela está dentro do espectro do autismo, né? Ela tem livros sobre, tem filmes sobre ela, seriados sobre ela, tem os livros dela, o pessoal da psicologia conhece muito, né? E ela hoje é diagnosticada dentro do espectro autista, e ela, isso assim, né, nos anos 50, então ela tem vários, nasceu nos anos 50, então ela tem vários livros autobiográficos. Foi uma pessoa que falou muito tarde, mas que foi vencendo, digamos assim, né, as dificuldades, conseguiu se formar. Graduação em psicologia, mestrado e um doutorado em zootecnia, né? As pessoas conhecem aquela que enrola no tapete, é ela. É aquela que conversa com os bichos, sim, é ela também, né? E ela desenvolveu uma técnica de lidar com gado, né? Ela é zootecnista lá no Colorado, nos Estados Unidos, que ela comparava o cérebro autista ao comportamento de alguns animais, principalmente presas, né? Animais que são presas e não predadores, né? E aí ela foi ficando famosa. Em 2008, eu me mudei para os Estados Unidos, fui fazer um intercâmbio, eu tinha 24 anos, fui fazer aquele intercâmbio de babá, né? Chama Au Pair, não sei se vocês conhecem. E aí fui morar em Chicago, era babá de uma família com 3 filhos, estudava lá também, tudo puxado pela família. E o filho mais velho, que é o Graham, chama Graham, ele, na época a gente falava que ele tinha síndrome de Asperger, né? Hoje não usa mais esse nome, diz que o Asperger era meio ligado com os nazistas, não sei se vocês vão ver. Depois vocês pesquisam. Hoje em dia, é isso mesmo, né? Mas tem uma polêmica, então a gente parou de falar síndrome de Asperger, né? Então ele, na época a gente tinha esse diagnóstico, hoje em dia a gente falaria que ele está no espectro do TEA, né, do autismo, de alto funcionamento, né? E aí, eu, leitora ávida, né? Eu só tinha graduação na época, né, não tinha mestrado nem doutorado. Comecei a lidar com ele e ficar muito encantada com o tanto que ele era. Ele tinha uns savantismos. Aí vou entrar no mundo do autismo aqui. O savantismo é aquela coisa do Dustin Hoffman, vocês lembram? Que tinha aquele, uma inteligência muito acima da média. É Dustin Hoffman que tem. É isso mesmo. Então o Graham, ele tinha vários savantismos, né? Ele tinha muita coisa que ele decorava, número do pi, uma série de coisas, presidentes americanos. Ele era muito inteligente, ao mesmo tempo tinha dificuldade para manusear garfo. Então eu fiquei muito assim, impressionada com o extremo, né? Porque quando você convive com o autismo, você vê que é meio assim, uma coisa muito diferente, né? Sem romancear nada. E aí, leitora voraz, tinha acabado de me formar em letras na UFMG, comecei a ler muitos livros sobre autismo, até para aprender a lidar com o Graham. Estava na faculdade lá, o que eu fazia lá de faculdade era uma espécie de extensão, eu fazia disciplinas isoladas, digamos assim, e já tinha formado no curso de letras. E estava fazendo English 101, que é como se fosse escrita acadêmica. E eu já era escritora, né? E aí aconteceram 2 coisas interessantes. Eu comecei eu tinha uma professora do English 101 que ela começou a perguntar pra gente o que a gente gostava de ler e tal. E aí eu falei sobre isso, ela me indicou os livros da Temple Grandin. E aí eu comecei a ler, ficar assim, extremamente interessada naquilo. Ela tem uma escrita muito boa, né? E aí a mãe do Graham também, ela é PhD em psicologia, entendia muito também, embora ela seja sexóloga, mas ela entendia muito de TEA, né? E aí comecei a ler e fui ver, né, Sérgio, quantos livros ela tinha traduzido no Brasil. Aí eu vi que só tinha 2, né? Um pela Rocco e outro pela Companhia das Letras. Rocco e Companhia das Letras. E ela tinha pelo menos uma dezena de livros, todos best-sellers, todos muito bons. E aí eu
tive a ousadia de me dirigir a ela, né? Eu, com a ajuda da família do Grammy, da minha professora lá, né? Aí eu escrevi para a Temple Grandin, que assim, ela é bem Madonna no autismo, assim, né? Ela é muito famosa e tal. Escrevi para ela uma carta na época, né? Não era muito de mensagem, de e-mail, perguntando se ela tinha interesse que eu traduzisse um dos livros dela para o português, né? Aí na mesma semana, para minha surpresa, o telefone toca lá no domingo. Aí eu estava de folga, né? Obviamente, a minha chefe atendeu, era uma casa de 3 andares, aquelas casas de sessão da tarde, assim. Aí eu estava lá no basement, onde era meu quarto. Aí o telefone tocou, nem atendi, né? Não era meu dia de trabalho. Eu escuto uma escada assim, tá, 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 tá. Aí ela abriu, Polly, Temple Grandin's on the phone, Temple Grandin's on the phone. Eu, o quê? Tipo assim, pra ela também era um ídolo, porque ela é psicóloga, né? Aí eu falei com ela assim, como assim? Ela tá no telefone, ela quer falar com você. Aí eu lembro que eu falei com ela assim, eu não vou conseguir, meu inglês não vai sair. Aí ela falou assim, vai sim, esse é seu momento, me dá a mão. Aí ela o americano é meio frio, né? Esse momento me dá a mão foi bem próximo assim. Aí eu lembro que eu dei a mão pra ela, eu, hello, this is Poliana. E aí ela falou assim, Poliana, eu recebi sua carta e eu quero que meus pensamentos alcancem cada vez mais pessoas. Eu vou te doar os direitos do meu livro Thinking Pictures, que chama, para o português. Eu vou aqui te mandar a edição atualizada e todos os documentos. Essa é a parte linda, né? Aí chorei, nem acreditei, tremi, né? E tal. E comecei lá nos Estados Unidos a fazer a tradução. Eu traduzi, são 300 páginas no mês. Eu traduzi 6 meses lá, 6 meses no Brasil. E aí depois fui procurar uma editora. Mas eu era muito Zé Ninguém na época, né? Então, assim, aí eu mandei para a Rocco, mandei para a Companhia das Letras, mandei para todas, assim, grandes que eu conheci. Depois comecei com as pequenas. E ou era não, né? Ou a resposta era não, ou era simplesmente me ignorar, né? E aí eu não vou contar muito essa história, porque ela é muito grande, mas está lá na minha tese de doutorado, que eu acabei falando disso, né? E aí o epílogo da minha tese é sobre isso. Mas eu recebi muito não, procurei políticos, procurei o Paulo Paim, trabalhava muito com autismo, procurei a APAI e nunca consegui financiamento. E aí eu fui publicar de forma independente por uma plataforma de autopublicação que na época era uma startup, que era o que hoje muita gente conhece como o Clube de Autores, né? Eu aprendi, conheci na época, estava começando e publiquei. E assim, aí essa história é muito longa, mas hoje ela é um dos best-sellers regionais, né, de Minas, do Clube dos Autores. Nunca tirei de lá, já tive até convites, mesmo dizem, tá indo lá, né? Sei que tem preconceito, mas está vendendo, eles pagam direitinho. Aí eu tive a oportunidade de conhecê-la. Eu ia para Curitiba, estava tudo marcado em 2020, em abril de 2020, mas, porém, contudo, todavia, a conferência foi cancelada, virou virtual por causa da pandemia, e aí eu não conheci pessoalmente, né? Mas eu já mandei o livro para ela, enfim, depois eles procurem saber. Mas eu acho que respondendo isso, só para eu ser breve e tomar o tempo eu acho que vem muito disso, assim, a tradução, de certa maneira, é uma maneira de você querer que o outro também conheça uma coisa que para você é muito fantástica, né, Sérgio? Assim, poxa, eu queria que o pessoal no Brasil tivesse acesso, né? E hoje ela é muito mais famosa, né? Ela tem o meu livro, o livro que eu traduzi, outros, por outras empresas grandes, ela nunca me tirou, né? Ela fez outros contratos, mas o Thinking Pictures ainda, a tradução é a autorização que eu tenho. Então, assim, é uma coisa meio que, sabe assim, até meio proselitismo. Nossa, eu li um livro, você precisa conhecer, né? Então aí, se a gente tem esse poder da tradução, acaba sendo isso, né? Eu acho que é meio editor também, é assim, né? Então é isso, brevemente. Para complementar, então, o que a Poliana falou, tem um nome super bonitinho, né, para esse papel que os tradutores cumprem, que é o de mediador cultural.
né? Tem uma palavra, não uma expressão bonitona assim, mas quer dizer, é isso também, né? É o cara que faz essa mediação nesse sentido, bem isso, lê um livro que gostou muito, queria que esse troço publicasse, se pudesse traduzir o livro aqui e tal, aí você faz essa, né? Isso que aconteceu contigo, né? Fica propondo para vários editores, conforme o acesso que você tem aos editores também, né? E é isso, como eu disse, às vezes você consegue, às vezes não, né? Mas tem uma... Eu me lembrei de uma história aqui de um tradutor, é uma história engraçada, assim, de um tradutor muito famoso no Brasil, que é jornalista, que é o Éric Nepomuceno, né? Traduziu o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, ele traduziu o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, traduziu 100 anos de solidão, do Garcia Marques. Apenas isso, né? Quer dizer, são 3 livros que já tinham traduções no Brasil, né? Traduções antigas, né? Em todos os casos, lá dos anos 70, por aí, e que ele veio a traduzir mais recentemente, né? Há pouco tempo, né? Mas aí o Éric tem uma coisa engraçada, eu me lembrei dele por causa disso que você falou, dessa história do eu queria tanto que as pessoas conhecessem, que meus amigos conhecessem o que, né? Só que o Éric fala isso assim, às vezes, porque como ele era amigo do Cortázar, ele era amigo do Juan Rulfo, não sei o quê, ele faz questão de dizer isso, né? Então, assim, tem umas coisas engraçadas até. Quando saiu a tradução do Jogo da Amarelinha, uma entrevista com ele em algum jornal, algum grande jornal, não me lembro qual, ele fala coisas assim do tipo, que pena que o Julio não está aqui para ver a nova tradução do livro dele. Então tem umas coisas engraçadas, assim, né? A Ana sabe coisas que eu implico com ele por causa dessas coisas. E aí, assim, tem um contraponto disso, é um amigo meu que me diz assim, eu, se fosse amigo do Cortázar, queria que constasse no meu currículo Lattes, né? Pois é. Então, assim, mas assim, o processo, esse que a Poliana descreveu, é bem esse mesmo, assim. Às vezes você se encanta com o livro, gosta tanto dele, que isso também passa pela cabeça da gente. Eu queria, né, que isso estivesse traduzido aqui para as pessoas poderem ler, né? Para quem eventualmente não costuma ler em outra língua, enfim. Esse é o papel da tradução, né? Na verdade é isso, é tornar acessível. E, bom, mas aí é isso, aí varia, quer dizer, a Poliana resolveu desse jeito, né? E por exemplo, eu agora estou exatamente nessa situação, tentando propor um livro aí para diversas editoras, e já aconteceu com a Autêntica Contemporânea de publicar um autor que eu sugeri, não foi o livro que eu sugeri, mas foi um outro livro, um romance, que é exatamente o Planícies, do teu favorito, o livro do Frederico Falco. Então é isso, às vezes você consegue realizar esse sonho, digamos, né, nesse sentido. Sim. E Amanda e Luiz Eduardo, vocês já viveram essa experiência de ter um texto de vocês traduzido? Como é que foi? Não tive. Nem de ter um texto traduzido e nem de traduzir, não sou tradutora. Mas eu acho que esse tema me instiga nesse ponto que vocês estão dizendo, né? E o Sérgio disse aqui no início, né? Que é quase que uma nova escrita, porque, e eu acho legal o que você disse, Sérgio, por mais que seja uma escrita em cima de algo que já foi escrito, talvez aquilo não existiria naquela língua se não fosse por meio desse processo de tradução, né? Eu falo assim, é uma escolha de palavras, né? É escolher o que vai estar ali e que é talvez mais adequado com o contexto e tal, né? E aí eu só vou dar 2 exemplos aqui de coisas que eu acho que me fazem pensar sobre a tradução como uma coisa muito curiosa e fascinante. Um é uma fala de um personagem num filme que chama Paterson. Alguém já viu esse filme aqui? Eu amo esse filme. Eu não sei em qual plataforma de streaming ele tá. Mas é a história de um motorista de ônibus de uma cidade pequena que se chama Paterson. Ele chama Paterson e a cidade chama Paterson. E ele é poeta, né? Então é um pouco dessa coisa do dia a dia dele dirigindo nas ruas, que ele faz o mesmo itinerário todos os dias. E observando esse ordinário, escrevendo poemas, e é um filme lindíssimo, assim, né? E aí, em um determinado momento do filme, ele está conversando com um homem, agora eu não me lembro se ele é japonês ou chinês, e ele fala que é um crime a poesia que é traduzida.
né, que a poesia não devia ser traduzida, que a gente tinha que ler a poesia no idioma original, porque muito se perde na tradução. Né? Então ele fala de um lugar bem preciosista, assim, e tal, e que eu acho engraçado, porque eu sempre me pergunto isso, assim, quando eu leio um poema traduzido, eu penso, nossa, mas eu queria tanto saber essa língua original para poder ler o original, assim, o que é a escolha, quando é em inglês ou espanhol, a gente consegue ainda ler o original, no meu caso, né, que são as línguas também que eu consigo ler, eu ainda consigo pensar assim, nossa, olha como é que foi essa escolha aqui, eu acho sensacional. Em alguns casos, por exemplo, uma poeta que eu amo muito, que é a Wisława Szymborska, que foi uma poeta polonesa, né? Ela tem alguns poemas traduzidos pela Companhia das Letras, publicados pela Companhia das Letras, e tem um de que eu gosto muito, assim, que ela fala sobre, chama Alguns Gostam de Poesia, né? Chama assim, aí o poema é de secar essa frase, né? Alguns, ou seja, nem todos. Talvez seja 1 em 1 milhão. Aí ela vai dizendo sobre o alguns. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha, se gosta de afagar um cão, se gosta de não sei o quê. De poesia. Mas o que é isso, a poesia? Que palavra é essa que tentam, né, definir ao longo da época e tal, da história? E o poema já é lindo, é a 4ª capa, inclusive, do primeiro que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E eu já ficava assim, nossa, apaixonada. E eu sigo no Instagram uma página que chama Poema Ensina a Cair, que é uma escritora portuguesa que faz uma curadoria de poemas em língua portuguesa, ou porque foram escritos em língua portuguesa, ou são traduções. E aí um dia ela publicou esse poema traduzido para o português de Portugal. Aí aquele poema que eu amo, eu fui lendo, gente, são outras palavras, são outras escolhas. E aí eu fiquei assim, eu não sei qual que eu gosto mais, eu acho que se eu fosse traduzir, tendo essas duas traduções como base, eu fazia um mosaico. Eu ia pegar o verso da tradutora Regina, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, que é a tradutora dela para o português do Brasil, e um pouco dessa tradução para Portugal, eu ia fazer uma colagem que desse ainda um novo poema, né? Porque é sobre a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então, lá tem, mas também se gosta de sopa de esparguete, e aqui é canja de galinha, né? Lá é uma outra, agora eu não vou lembrar todas as coisas, e até uma construção da frase ali, do verso, que é diferente. Aí eu penso, que fascinante, assim, né? Duas pessoas pensando sobre o mesmo poema, traduzindo para a mesma língua, só que com diferenças. Mesmo se fosse outra tradutora aqui para o Brasil, seria também diferente, né? Então essa coisa das escolhas na tradução me fascina muito. E eu fico intrigada, não instigada o suficiente para eu traduzir alguma coisa, mas intrigada porque eu acho genial, assim, eu acho muito legal esse trabalho. Eu fiz uma tradução. Eu tinha 15 anos, assisti o Casablanca e achei a música maravilhosa. Aí, visitando meu tio, ele tinha um disco com encarte, eu peguei a letra, copiei em inglês, levei para casa, baixei o dicionário da Barça e traduzi, entreguei para uma paquera minha. Ela ficou toda, né, derretida, achou o máximo aquilo. Aí eu fui mostrar para a professora de inglês. A professora de inglês via aqui e falou, não tem nada a ver com essa tradução, tudo ao pé da letra, não faz o menor sentido com a letra. E aí eu peguei um trauma disso, meu amigo, que nunca mais me atrevia a nada. Agora, quanto até alguma coisa traduzida, não em outro idioma, mas em outra linguagem. Foi uma experiência muito bacana, um concurso de poesia lá em Diadema, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, e era para pessoas com deficiências, né, com necessidades especiais. O concurso, inclusive, era focado nisso. E eu fui na entrega do prêmio, e aí a minha poesia foi lida e traduzida simultaneamente em Libras, que eu achei maravilhoso, e teve uma edição em Braille. Então, quer dizer, não fui traduzido para outros idiomas, mas para outras linguagens. Que maravilha, acho que o Badalá dos Sinos me avisou ali que parece que a gente já está acabando o horário, mas tem uma mãozinha especial ali. Então eu vou passar a palavra para a nossa... Só para falar para o Edu, que é outra língua. Ela acabou me corrigindo também. Libras é uma questão. Um dia que eu fui falar que é uma linguagem. Bem, como a gente tem assim um tempo muito curtinho, né? Que se dependesse de mim, ia ficar conversando aqui. O sino já bateu sinalizando, né? Que nosso tempo acabou.
Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui participando dessa mesa, né, essa generosidade de compartilhar com a gente a experiência de vocês. Muito obrigada. Quero agradecer a plateia e convidar vocês para a próxima mesa, que é bem especial. Deixa eu ver o nomezinho dela aqui, né? A próxima mesa se chama O Lugar da Poesia na Contemporaneidade. E muitíssimo obrigada. É isso.